nós temos que ter a consciência que existe a dimensão material e a dimensão espiritual. Nós, seres humanos, nós temos um pouco do material e do espiritual. Isso significa que nós temos que cuidar do nosso corpo material e também espiritual, embora não o conheçamos, não lidemos com ele diretamente. Mas vamos observar o seguinte: quando a gente trata bem o corpo físico, existe uma repercussão no corpo perispiritual. Ou seja, se eu estou saudável aqui no corpo material, estarei saudável também no corpo perispiritual, corpo espiritual. No mundo espiritual, nós temos como um duplo. Ou seja, aqui tem uma cadeira que eu estou sentado. Dessa cadeira aqui, não é que tenha um duplo espiritual desta cadeira, mas no mundo espiritual existem também cadeiras espirituais que podem ser em número maior ou menor da que eu estou vendo aqui. Por que isso? Porque no mundo espiritual pode ter mais ou menos espíritos. Pelo que eu leio na literatura espírita, o número de cadeiras no centro espírita é muitas vezes maior do que esses que nós estamos enxergando no momento. Isso significa que no mundo espiritual existe uma massa, uma matéria que é moldável pela força do pensamento, que é capaz de criar cadeiras, criar mesas, criar construções. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui conversando com vocês, na dimensão espiritual, alguns espíritos estão ouvindo o que eu estou dizendo porque eles não são evoluídos o suficiente para ouvir os mentores, os professores, os palestrantes do mundo espiritual. Mas lá no mundo espiritual, paralelo ao mundo em que estamos, existe uma outra camada espiritual na qual nós temos espíritos que estão palestrando. Então nós temos, paralelo a esse mundo nosso, nós temos uma outra realidade espiritual que os espíritos conversam entre si, eles aprendem. Ao mesmo tempo temos a nossa reunião. E nós temos corpos espirituais, e esse corpo espiritual, por incrível que pareça, tem um cérebro, tem um coração, um pulmão, um intestino, que está sujeito ao quê? A uma operação. Se a pessoa passa mal lá no mundo espiritual, ela pode precisar passar por uma cirurgia. E aí eles vão fazer essa cirurgia na pessoa e vão operar o coração, o fígado, o intestino, do jeito que opera aqui. Qual a diferença? A diferença é que a recuperação lá ela é integral. Um médico espiritual que opera a mão de alguém pode fazer nascer uma mão nova no mundo espiritual. Uma pessoa que tem o coração todo detonado lá no mundo espiritual pode conseguir um coração novo. O que é o causador da doença no mundo espiritual? É a mente, principalmente a mente. Então uma pessoa que é muito nervosa, muito agitada, que morreu aqui do coração, ao chegar lá no mundo espiritual, ela recebe todo um tratamento, mas toda vez que ela se agita, a mente fica muito depressiva, muito preocupada, muito angustiada, a mente dela vai atacar o coração espiritual dela lá. E o que acontece com ela? Vai sentir as dores do coração que ela sentia aqui, porque o causador lá já não é nem o corpo físico, mas a mente. Então a mente lá é capaz de deformar uma pessoa. Se a pessoa matou o pai, matou a mãe, ela pode chegar lá com os braços bonitos, saudáveis, porém atrofiam, porque a culpa na mente dela faz com que o corpo dela fique deformado devido aos inúmeros crimes que ela cometeu. Uma mulher que passou a vida toda seduzindo os homens com as pernas bonitas, pode chegar lá no mundo espiritual, infelizmente, com as pernas atrofiadas ou até sem pernas, porque ela usou, enquanto estava encarnada, a vida toda as pernas para destruir famílias, para corromper homens. Chega lá no mundo espiritual, a culpa que ela sente na mente dela faz com que aquele órgão, aquele aparelho, aquele instrumento, aquele braço, perna, aquela parte do corpo dela que ela usou para o mal, seja atrofiado, seja
corrompido, fique deformado. Por isso a necessidade da pureza do coração. Por isso a gente compreende porque existem espíritos feios no mundo espiritual, verdadeiros demônios. Se a pessoa se comportou a vida toda como demônio aqui na terra, nada mais justo de nascer um chifre na cabeça dele, um rabo, ficar com aquele corpo vermelho, grandão, como se fosse um verdadeiro demônio, porque o comportamento da pessoa foi de demônio enquanto encarnado, chega lá no mundo espiritual, vira um demônio de verdade. Então os demônios nada mais são do que espíritos como nós somos, pessoas como nós somos, que por tanta corrupção, tanto ódio, tanta raiva, tanta maldade, chega lá no mundo espiritual, se transforma em um monstro. E lá no mundo espiritual nós temos lobisomem, vampiro, nós temos demônios, porque as pessoas criam essas imagens para si. Nós temos coisas ruins lá no mundo espiritual, regiões de domínio praticamente infernal, porque a mente desequilibrada cria esse inferno. Não é o local físico que é infernal, é a mente daquela maioria dos espíritos que lá estão, que criam o céu ou criam o inferno. Nós somos responsáveis pelo ambiente em que estamos, aqui na Terra e no mundo espiritual.